Bom dia, pessoal. Sou o professor Carlos Henrique e a gente vai continuar dando aula de Química. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre estrutura atômica. Vamos lá, então. Bom, pessoal, na semana passada a gente falou um pouco sobre os modelos atômicos e o primeiro que a gente comentou na semana passada foi sobre a teoria atômica de Dalton, onde eu afirmava que Dalton afirmava que o átomo era a menor partícula da matéria, ou seja, era uma estrutura maciça, indivisível e indestrutível, ou seja, para Dalton, não existia nada menor que o átomo. É claro que isso foi em 1808, aproximadamente. Falamos também anterior a Dalton sobre Demócrito, que foi, junto com Leucipo, que lançou a ideia sobre átomo. A primeira pessoa a falar sobre o átomo foi Demócrito e Leucipo. E, de um modo geral, o que Dalton afirmava era o quê? Que a matéria é constituída de pequenas partículas, esferas maciças e indivisíveis, a quais ele chamou de átomo. E ele dizia também que um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentam as mesmas propriedades e constituem um elemento químico. E ele afirmava ainda que os elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas de tamanhos e propriedades diferentes, e a combinação de átomos de elementos diferentes em uma proporção de números inteiros vai originar substâncias diferentes. Então, de acordo com Dalton, os átomos não são criados nem são destruídos. Eles simplesmente são rearranjados, originando novas substâncias. Na verdade, Dalton é considerado o pai da química teórica. E com a descoberta do átomo, logo em seguida, através de Thomson, veio a descoberta do elétron. Thomson elaborou um novo modelo atômico, que ficou conhecido popularmente como modelo do pudim de passas, e através desse modelo, ele descobriu que existiam partículas menores que o átomo, que ele chamou de elétrons. Bom, passado mais um tempo, em 1886, um físico alemão chamado Eugen Bodenstein descobriu ainda a presença de prótons dentro do núcleo atômico. E ele observou que o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons e concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar uma carga elétrica positiva. O que, posteriormente, em 1904, Ernest Rutherford realizou o mesmo experimento, só que com gás hidrogênio, e detectou a presença de partículas com carga elétrica positiva e ainda menores, que ele chamou de prótons. Aonde hoje nós sabemos que a massa do próton ela é aproximadamente 1836 vezes maior que a do elétron. Aqui o experimento de Rutherford, que a gente comentou na aula passada, onde Rutherford pegou um elemento químico chamado polônio, colocou no centro de um cercado metálico, no caso de um bloco de chumbo. Por que o chumbo? Porque o chumbo é o melhor isolante contra a radiação, e pegou uma fina lâmina de ouro, mais especificamente do tamanho de um fio de cabelo, e fez um buraco nessa caixa de chumbo. E o polônio, a radiação do polônio começou a sair. E essa radiação é o quê? É a chamada radiação alfa. E essa radiação é formada por partículas carregadas positivamente. Com isso, Rutherford chegou à conclusão que entre 90% e 95% dessa radiação atravessou a lâmina de ouro e por volta de 5 a 10% bateu e sofreu desvio. Com isso, ele chegou a essa conclusão, que o átomo seria formado por um núcleo carregado positivamente e ao redor nós tínhamos camadas eletrônicas formadas por elétrons. E ele concluiu ainda que o raio do átomo é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo.
De acordo com isso, o Rutherford ainda propôs que esse modelo atômico, que derrubou, na verdade, a teoria de Thomson, ele era semelhante a um sistema solar. Mais um tempo apareceu descoberta de uma partícula chamada nêutron. Como o próprio nome diz, é uma partícula sem carga, o nêutron. Os nêutrons eles estão localizados no núcleo e apresentam massa muito próxima à dos prótons, só que não tem carga elétrica. O modelo atômico mais utilizado até hoje é o de Rutherford, com a inclusão dos nêutrons no núcleo. As principais características do átomo. Uma delas, e talvez a principal, é o número atômico. Vocês vão ouvir muito falar sobre número atômico, principalmente quando nós estudarmos sobre a tabela periódica. Bom, em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Moseley percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes em seu núcleo. Assim, a carga do núcleo, ou seu número de prótons, ele é uma característica de cada átomo e é chamado de número atômico. Então, o número atômico, que é representado pela letra Z, ele representa a mesma coisa que o número de prótons. Número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, vocês veem aqui, por exemplo, cloro, número atômico igual a 17. Significa o quê? Que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. E se prótons e elétrons são iguais, na verdade não iguais, mas equivalentes, quando você tem um átomo neutro, ou seja, um átomo sem carga, nem positiva, nem negativa. O número de massa seria o quê? A soma de prótons mais nêutrons, ou número atômico mais nêutrons, levando em conta que número atômico e prótons é a mesma coisa. E a definição de elemento químico? Elemento químico é um conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Bom, aqui está falando que atualmente a gente conhece um total de 115 elementos químicos. Não é exatamente verdade, conhecemos um pouco mais. Conhecemos por volta de 122 elementos químicos, entre naturais e artificiais. Os naturais são aqueles que você encontra na natureza. Agora, os artificiais são aqueles que são sintetizados pelo homem. E a cada elemento químico, ele possui um número atômico que o identifica. Aliás, é uma das formas de a gente diferenciar. E de acordo com a IUPAC, que é o órgão que regulamenta o conhecimento em química, ao representar um elemento químico, a gente deve indicar junto a seu símbolo o seu número atômico e o seu número de massa. Então, de um modo geral, aqui esse X é a representação do elemento químico, o maior valor é a massa atômica e o menor o número atômico ou de prótons. Por exemplo, aqui, sódio, Na, massa atômica 23, número atômico 11. Número atômico e o número de prótons é a mesma coisa. E o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. Então, 23 menos 11, que vai ser igual a 12. Agora, o que são íons? Íons são partículas com carga. Se esse íon tem carga positiva, nós chamamos de cátion. Se o íon tem carga negativa, nós chamamos de ânion. Íons positivos, ou como nós chamamos popularmente, de cátions. Quando um íon tem carga positiva, a tendência dele vai ser o quê? Doar esses elétrons. Então, aqui você tem, por exemplo, o magnésio, número atômico 12, carga mais 2. Significa o quê? Ele tinha 12 elétrons quando ele não tinha carga. A partir do momento que ele passou a ter carga, aconteceu o quê? Ele tinha 12, doou 2, agora ele tem 10 elétrons. Então, carga positiva indica o quê? A tendência a doar. Íons negativos ou ânions. Ânions. A tendência de um ânion é o quê? É receber, ganhar elétrons. Então, o flúor, por exemplo.
Aqui, o átomo de flúor, número atômico igual a 9, 9 elétrons. Só que com carga negativa, menos 1, significa que o flúor recebe um elétron. Então, ele está com quanto? Ele está com 10 elétrons e não mais. Quando ele era neutro, ou seja, não tinha carga, ele tinha 9 elétrons. A partir do momento que ganhou carga menos 1, aumentou a quantidade de elétrons e ele ficou com 10. Vamos falar um pouquinho sobre isótopos, isóbaros e isótonos. É o que nós chamamos de semelhanças atômicas. Os isótopos são o quê? São átomos que apresentam o mesmo número atômico e que pertencem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa. Isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons. E uma grande vantagem é o quê? Os isótopos sempre são do mesmo elemento químico. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, os isótopos do carbono. São as 3 formas que você encontra o carbono na natureza. Nas 3, o número atômico dele é 6. Aqui a massa muda e o número de nêutrons, que a diferença também muda. As 3 formas de encontrar o oxigênio, os isótopos do oxigênio e os isótopos do potássio. Agora, os isóbaros são o quê? São átomos que apresentam mesmo número de massa e diferentes números atômicos ou de prótons. Aqui, ó, tanto o cálcio quanto o argônio são átomos diferentes, só que a sua massa é 40. Aqui você tem número de prótons diferentes, um é 20, outro é 18, nêutrons também é diferente, mas a massa atômica são iguais. Se tem mesma massa, então eles são isóbaros. E os isótonos são o quê? São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferem em números atômicos e número de massa. Então, você tem que fazer o quê? Aqui eu tenho o nitrogênio e o carbono. A massa atômica dos dois são diferentes e o número atômico também. Só que se eu fizer a diferença, massa menos prótons, eu tenho o número de nêutrons que dá 7. 13 menos 6 dá 7 nêutrons. Então, eles são o quê? Isótonos, átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico. Iso vem do latim, significa mesmo. Eletrônico significa elétrons. Então, são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Você tem aqui o cátion sódio, oxigênio, o ânion oxigênio e o neônio, que é um gás nobre. O sódio, ele tem o quê? Ele teria 11 elétrons, mas doou 1, ficou com 10 elétrons. O oxigênio teria 8 elétrons, mas recebeu 2, por causa da carga menos 2, está com 10 elétrons. E o neônio é um gás nobre, ele está estável sozinho, tem 10 elétrons. Esses 3, o sódio, o oxigênio e o neônio, na forma em que eles se encontram, eles são isoeletrônicos. Eles têm o quê? A mesma quantidade de elétrons. Aí, comentando um pouco mais sobre o modelo atômico de Bohr, que é o que a gente se baseia hoje, esse modelo foi proposto em 1911 por Rutherford, que posteriormente foi complementado por Bohr. Então, o que Bohr fez foi o quê? Ele aprimorou o modelo de Rutherford. Ele não derrubou. Então, na verdade, em 1913, Niels Bohr, ele propôs uma série de postulados. Que postulado, para quem não sabe, é uma afirmação que é tida como verdadeira, uma verdade quase que absoluta, que não precisa de demonstração. Pouquíssimas coisas em ciência são consideradas postulados. O que vocês vão ver agora são uma delas. Primeiro, os elétrons dos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. A camada ou nível mais próxima do núcleo é designada pela letra K, a segunda pela letra L e a terceira pela letra M e assim sucessivamente. A gente sabe hoje que existem átomos que possuem até 7 camadas eletrônicas. É claro que cada um tem uma quantidade específica de elétrons nessa camada. Bom, cada um
desses níveis, ou seja, dessas camadas, tem um valor determinado de energia. É o que o pessoal na física também fala de energia quantizada, ou quantum de energia. Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Ou ele vai estar numa camada ou na outra. Ele sozinho não salta de uma camada para outra e vice-versa. Um elétron ele pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que absorva energia externa, ultravioleta, luz visível, etc. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu uma transição eletrônica. E o retorno do elétron ao nível inicial é acompanhado pela liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo, como luz visível ou ultravioleta. Então, o que eu tenho aqui? Houve uma absorção de energia, deixando o elétron estimulado, ele salta de uma camada para outra, só que ele continua nessa camada enquanto esse recebimento de energia continua sendo mantido. A partir do momento que você parou de fornecer energia a esse elétron, ele volta à sua camada de origem, como está aqui. Aqui alguns exemplos falando sobre o modelo de Bohr. Algumas interpretações. Teste da chama. Cada substância você consegue identificar por uma cor de chama bem característica. Em química a gente vê muito isso. Se eu queimar sódio, por exemplo, ele vai apresentar uma cor laranja, potássio, uma cor violeta, cálcio, ele vai ficar visível no espectro vermelho tijolo, e assim vai indo, de acordo de substância para substância. Os fogos de artifício pode ser explicado pelo modelo atômico de Bohr, o luminoso de neônio, etc. Aí depois disso, a gente vai falar um pouco sobre o modelo dos subníveis de energia. Só que isso a gente vai deixar para mais para frente. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era por aí. Espero que vocês tenham entendido e que tudo fique mais tranquilo agora. Desejo uma boa semana para vocês e um bom estudo.